Tá começando, pronto. Olá, sejam todos bem-vindos, boa noite, a todos e a todas. Estamos aqui para mais uma oficina, como vocês sabem, do nosso projeto do Sempre às Sextas, que vem fazendo essas oficinas belíssimas todas as sextas, contribuindo com o compartilhamento de experiências para gerar conhecimento para vocês, certo? Hoje a gente vai para a segunda parte, da oficina que iniciamos na sexta passada sobre documentos fotográficos nos arquivos com a professora Ana Carla. Tá? Então, professora Ana, sinta-se à vontade, trabalharemos da mesma forma da semana passada e a palavra está com você. Boa noite a todos e a todas. Eu queria mais uma vez agradecer o convite para participar dessa oficina, desse evento que vocês estão organizando, né? Parabenizar também por esse evento, por essa série de oficinas que vocês organizam. Os temas são muito interessantes, as pessoas também que vêm falar, então é um trabalho muito bacana. Então, eu quero agradecer o convite e agradecer a presença de todos que estão aqui também assistindo. Na sexta-feira passada foi muito bom, eu pelo menos nem vi o tempo passar, foi um papo agradável, e hoje a gente vai continuar, então, mais ou menos da onde eu parei na semana passada. Eu fiz na semana passada uma parte mais teórica e depois eu entrei nas funções arquivísticas, né? E aí as funções eu ia primeiro falar todas elas, e explicar o que são todas elas, e depois eu ia entrar na aplicação das funções arquivísticas no material fotográfico. Mas eu achei que não funcionou muito bem, e hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Eu vou falar na função em seguida aplicando na fotografia, então eu vou falar uma de cada vez. Vou compartilhar aqui o slide. Não sei se vocês estão vendo. Estamos sim. Apareceu aí? Sim. Então, hoje é a segunda vez, né? Encontro 2, 24/9, seguindo essa linha, eu vou falar hoje sobre as funções arquivísticas e a aplicação nas fotografias em arquivos, né? Com base em tudo aquilo que a gente já viu na semana passada de terminologia, de conceito, de como que uma fotografia é considerada documento de arquivo. Então, com base em tudo aquilo, a gente vai falar das funções também nos documentos fotográficos. Eu mostrei isso na semana passada, são 3 textos que falam sobre as funções arquivísticas. Eu falei para vocês que as funções são abordadas por diferentes autores, que alguns têm definições diferentes entre elas, alguns consideram algumas funções a mais, outras a menos, mas o que tem se convencionado mais é considerar as 7 que esses autores canadenses consideram, né? Então, Jean-Yves Rousseau e Carol Couture. Esses outros 2 textos são também de base para esse assunto, para as funções arquivísticas, não nos arquivos, não nas fotografias, mas as funções de uma maneira geral nos arquivos. Então, essas que esses 2 autores consideram são essas aqui: produção, avaliação, classificação, descrição, difusão, preservação e aquisição. A gente chegou a falar da produção e da avaliação, né? Então, a produção, quando a gente está falando de fotografia, a gente está considerando a produção das fotografias, né? E aí eu falei sobre
um documento do Arquivo Nacional. Aí eu falei também que é muito, muito difícil encontrar textos sobre a produção propriamente de fotografias, quer dizer, essa área, a literatura sobre arquivos fotográficos, ela tem muitos textos, né? De uma maneira geral, ela tem muitos textos, e alguns desses assuntos aparecem mais do que outros. Então, por exemplo, classificação, descrição, a gente tem uma maior quantidade. Produção, eu encontrei pouquíssimos. Esse do Arquivo Nacional é exatamente sobre produção de fotografias digitais, não é sobre produção de fotografias analógicas. Então, é interessante, ela indica, né, que esse documento, ela indica que o fotógrafo faça um pequeno relatório com informações iniciais, nessas informações vão ter a identificação, o responsável que solicitou essas fotografias, ele pode fazer uma nova triagem, depois da triagem do fotógrafo, e o conjunto que foi, de fato, escolhido é o que vai entrar na gestão de documentos do órgão, que eu falei também da Resolução 41 do CONARC, que indica que os documentos fotográficos, não só os documentos fotográficos, mas os documentos em qualquer outro suporte, sejam incluídos na gestão de documentos do arquivo. Então, normalmente, o que a gente encontra são missões fotográficas em relação a eventos, quando assim, na maioria dos órgãos, minimamente isso tem nos acervos. Esse documento tem essas recomendações, que fala sobre vários pontos, né, em relação às fotografias, e tem um item que é exatamente sobre a produção. Aí, quer dizer, eu estou falando mais rápido porque a gente já falou disso na semana passada, eu só estou contextualizando para falar do resto. A avaliação, como eu falei, né, a gente tem que definir o que é importante guardar. A gente sabe que não pode guardar tudo, mas, por outro lado, a avaliação em acervo fotográfico é muito discutido, né? Tem muita gente que acha que fotografia não deve passar por avaliação, porque fotografia não deve ser eliminada. Então, isso é muito, muito controverso mesmo. Eu considero que deve ser avaliada sim, e, se for o caso, eliminada sim, ou feito alguma outra coisa com ela. Se for de interesse de outro órgão, enfim, mas se não, quer dizer, se for uma coisa mesmo de acervo arquivístico, pode ser que só tenha interesse mesmo para aquele órgão. E aí a gente deve fazer determinar critérios, não é fazer uma avaliação, uma eliminação, uma seleção de qualquer maneira, é determinar critérios. O ideal é que se faça na idade corrente, que tenha comissão de avaliação, que determine temporalidade, porque por que não a fotografia ter também uma importância em determinado momento e depois não ter mais, assim como qualquer documento. Então, a fotografia, se for um documento arquivístico, ela pode também ter essa capacidade, né, de transmitir determinadas informações, ser importante num determinado momento e em outro momento não ser mais. Então, ela também pode ter idade corrente intermediária permanente, ela pode ser um conjunto importante enquanto está acontecendo uma determinada atividade e depois não ser tão importante assim, ou não ser tão importante que se guarde todo aquele conjunto. Então, que fique o que é de fato importante. Porque a gente sabe que também conservação de fotografia é muito cara. Então, se a gente resolve guardar tudo, a gente pode não conseguir guardar nada e até o que é importante ser perdido. E isso é que a gente está tentando evitar. Quando a gente fala em avaliação, em seleção, em eliminação de fotografia, não é para
para jogar fora, para ficar sem. É justamente para manter o que de fato é importante. Porque se a gente resolve que vai guardar tudo, a gente pode não conseguir guardar nada. E aí perder tudo de fato. Então é importante ter critério, não é uma coisa que a gente vai fazer de qualquer maneira, sem pensar de fato, sem definir, sem ter pessoas dando opinião, sem levar em consideração as coisas, os critérios, junto com o outro, não é o critério isolado, né? Então a gente pode levar em consideração o conteúdo da fotografia, pode levar em consideração o estado de conservação, pode levar em consideração a análise, qualidade técnica da fotografia, existência de negativo, existência de muita ou pouca fotografia sobre aquele tema, e nunca uma coisa dessas isoladamente. A gente, a importância da fotografia no conjunto documental, a importância da fotografia para a atividade da instituição. Então, tudo isso a gente deve fazer essa avaliação em conjunto, não uma coisa separada da outra, uma coisa isolada da outra, né? Então, mas a gente sabe que tem gente que a gente tem que pensar também na finalidade da criação, para que ela foi criada. Então, tudo isso tem que ser, o ideal é que seja realmente definido o critério, porque quando a gente não tem critério, dá margem a realmente ter uma decisão arbitrária e não é isso que a gente quer. E a gente sabe também que tem muita gente que acha que só por ser fotografia já é documento permanente, e na verdade isso não é por ser fotografia que um documento é considerado permanente, não pode ser esse. A gente que é arquivista, a gente sabe que não é isso, né? Então, não é um gênero que vai definir, ou um suporte que vai definir se um documento é permanente ou não. Em alguns casos, uma fotografia antiga, uma coisa mais rara, que tenha pouco e tal, a gente pode até considerar assim, mas por uma série de questões em conjunto, não por um critério só isoladamente, né? Então, aí a gente tem um trecho de um texto do André Malverde, que está aqui na sala nos dando a honra novamente, que nem na semana passada, e aí ele fala isso, que a imagem fotográfica exerce um importante papel na transmissão, na conservação e na visualização das atividades políticas, sociais, científicas ou culturais da humanidade, de tal maneira que as fotografias se erigem em verdadeiros documentos sociais. No âmbito privado, a fotografia encontra-se nas estantes, penduradas em quadros, nas paredes, em nossas carteiras. Marcam nossa vida, as datas importantes, os rostos daqueles que se foram. Isso eu acho que eu li na aula passada já, e a gente falou um pouco disso, da questão emocional que a fotografia traz também, né? E aí, como que a gente vai avaliar a fotografia como parte desse patrimônio documental, né? E aí a gente tem algumas questões, né, que depende do contexto, da missão da instituição, de como esse documento chegou no acervo, quais são as políticas culturais e institucionais. Então, mas é sempre um problema, né, porque é difícil de julgar e de determinar valor, porque também tem essa questão da fotografia, em muitos casos, ser considerada como obra de arte, com a importância de arte dela, né? Então, como, por exemplo, feita por um fotógrafo específico, como a gente falou aqui na aula passada do Malta, como a gente estava falando agora há pouco do Sebastião Salgado. Então, todas essas coisas entram também em tela, né? A gente não faz um julgamento isolado. E aí tem alguns critérios apontados nesse texto do André Malverdes, por esse autor, Benítez e Rodrigues, que eu não sei exatamente qual a nacionalidade, mas ele fala, porque é difícil
a gente encontrar textos que falem sobre avaliação de fotografias. Eu conheço um da Lúcia Lobo, Lúcia Lobo, que está na bibliografia que eu vou distribuir para vocês, mas é muito raro, não é comum algum texto que fale sobre esses critérios. Então, ele fala aí, ele discorre aí sobre alguns critérios para avaliar fotografia. Então, ele fala antiguidade, raridade, originalidade, duplicação física, reintegração temática, identificação da imagem, que eu falei aqui também na aula passada, né? Se a fotografia não tem identificação nenhuma, dificulta muito o uso, né? Então, a questão da identificação pode ser um critério também. Qualidade, quantidade, direito de autor, qual é o fotógrafo, qual é o valor probatório. Então, esse é um bom ponto de partida para avaliação de fotografias. É um assunto controverso, mas eu acho um assunto bem possível de ser feito. Prof. Oi. A Lourdes, antes de tu mudar para a classificação. Eu acho que também tem a questão da memória afetiva também, né? Como, no caso, eu trabalho com a memória da Guarda Municipal de Novo Hamburgo. Então, eles trazem, assim, alguns recheados, né? Com muita coisa, assim. Então, eu acho que acaba até sendo um pouco dolorido, assim, né? Tu estabelecer critérios para o que fica e o que vai lançar de algum produto, alguma coisa nesse sentido, assim, né? Porque acho que para a memória, só a parte tecnicista, nossa, assim, não vai valer, né? Não vale tanto, né? Eu queria que tu falasse só um pouquinho disso antes de... Porque tu fez aquele projeto também na escola, né? E antes de passar para a classificação, assim, só para entender um pouquinho. Então, quer dizer, eu falei um pouco disso no final da aula passada, dessa questão emocional, né, um pouco emotiva de fazer parte da vida da gente, da memória e tudo. Realmente eu sei que é complicado, né, e isso fica também no imaginário das pessoas, né, se a gente vê... já aconteceu comigo um dia de eu estar rasgando foto, de passar uma pessoa e falar, ué, por que você está rasgando essas fotos? Eram minhas, tá? Não eram de acervo nenhum, não. Mas, assim, as pessoas se assustam com isso, né? E pensam, se vai jogar fora, por que não dá para alguém? Por que não manda para alguém? Assim, a fotografia era, até um determinado ponto, era muito rara nos acervos, né? Não era muito comum. Tanto que resolveu se chamar de acervo especial, né? Porque era especial em relação ao que mais tinha, que era documento textual. Então, não era muita quantidade, não era tanta quantidade assim que impactasse. Só que, hoje em dia, a gente fala muito da gestão de documentos e da explosão documental e tudo. Hoje em dia, com o digital, isso acontece com as fotografias também. A gente está produzindo muita fotografia, talvez mais até do que documento textual, né? Se a gente parar para pensar. A gente... no próprio trabalho da gente, a gente vai tirando foto de tudo, né? Então, é uma situação diferente de quando a gente fazia, de quando a gente tinha aquelas fotografias lá do início do século. Eu não estou falando que a gente tem que sair avaliando tudo, eliminando tudo, inclusive as coisas mais antigas e tudo, que tinha pouca quantidade ali naquele momento. Mas, hoje em dia, para o que a gente gera, hoje em dia, é importante a gente avaliar, porque a gente não vai dar conta de guardar tudo. E aí eu falo até na preservação, mas não é só a questão da preservação, é a questão de encontrar o que a gente quer, né? Porque já vi muita gente falar, eu tenho essa foto, mas eu não vou saber achar. Eu queria te mostrar essa foto, eu tenho, mas eu não sei onde está, eu não vou conseguir achar aqui para te mostrar agora. Então, assim, a gente
não dá conta também do tratamento e aí, consequentemente, não consegue fazer a recuperação e não consegue utilizar. Então, por isso é importante. Quando a gente chega a ter um acervo que não a gente não consegue lidar, então, para que a gente vai ter, sabe? Então, a gente vai esperar que em algum momento alguém tenha condição de organizar, de recuperar, de fazer alguma coisa para a gente poder achar o que tem, entendeu? Então, assim, é um pouco isso, sabe? Mas é um assunto super polêmico mesmo. Então, se as fotografias estão identificadas, se estão sob controle, se dá para usar e tal, se não é um mundo de fotografias, não tem necessidade exatamente de eliminar. E aí, talvez como esse caso que você falou, é um acervo histórico, é um acervo da Guarda Municipal, pode ter interesse para uma outra instituição, se na instituição que está não está sendo usado, por exemplo. É caro, se é fotografia analógica, né? É muito caro preservar, ter um papel especial, acondicionamento especial, mobiliário especial. Tudo isso E aí também dá pena da gente não fazer nada, né? Tipo, vou deixar aqui. Aí vai estragar sozinho também, sabe? Eu não tenho dinheiro para fazer climatização, não tenho dinheiro para fazer botar envelope individual para cada fotografia, aí eu vou deixar aqui para estragar sozinho, também é complicado, né? Quem levantou a mão? Oi, fui eu. A questão também, se a gente não faz essa seleção, acaba acontecendo alguma coisa, né? A gente dizia no tempo do papel que quem faz a seleção vai ser o cupim, a traça e tal. E no digital, né, vai ser obsolescência tecnológica, ou então hacker, ou então vírus, e aí, de qualquer maneira, vai perder, né? E na hora que não é uma decisão eliminar e acontece de perder, não tem critério nenhum, né? Então é importante que você apresente aí uma relação de critérios para que seja tomada uma decisão consciente e não que deixe ao léu para que outras, né, sejam eliminadas aleatoriamente, porque perdeu, porque não abre, aquele arquivo que não abre mais, se for digital. Então, essa é a questão, né? Alguém resolver por mim, né? Então, é bastante isso mesmo. Memória, levantou a mão? Oi, Ana Paula, do TRRN. Oi. Tem também a questão de como as fotografias são tiradas, né? Você estava conversando, falando, e eu só vendo todo o problema que a gente tem aqui. Com a questão da memória, né, em alta pelo CNJ e tal, todas essas questões de prêmio, então virou uma loucura nos tribunais, e a atual diretora, ela teve essa preocupação de, assim, coloca também dentro desse projeto as fotografias, porque a gente sempre que quer não encontra, né? A Asconda aqui ainda não consegui um método para tratar isso, né? E aí eu fui pedir para eles abrirem para mim o arquivo deles, e quando eu comecei a olhar, um monte de fotografia que não dizia nada, mas era de determinado evento, então eles não queriam que fosse desfeito, né? Mas filmava metade das cadeiras com um quadro que estava lá, coisas desse gênero. Então, até isso tem que ser apresentado, né, para a administração e para a equipe que vai fazer os critérios, porque deveria ter, inclusive, a parte da assessoria de comunicação, que é quem normalmente fica à frente dessas fotografias, de quando fosse tirar, ter esses cuidados, tem critério para bater foto, para que esses critérios possam entrar nessa seleção, né, para quando a gente for fazer essa guarda. Era só isso.
A gente fala muito de incluir a fotografia na gestão de documentos, porque é todo um processo, né? Não é só a avaliação isoladamente, mas é a avaliação depois que foi feita uma produção também consciente, né? E aí depois a classificação vai ser com base no acervo que de fato deve ficar, entendeu? Então, é todo um processo, né, de fazer as coisas sem deixar que outro fator qualquer resolva pela gente, né, ou perder, ou estragar, ou sumir, ou alguma coisa assim. Então, é importante você ver a importância da identificação também, né, então, se a gente não tem a identificação nas fotografias e não sabe o que é, a gente não pode usar, não tem como usar, né? Uma fotografia que a gente não sabe o que é. E aí a gente também pensa assim, vou jogar fora só porque não está identificada. De repente pode chegar alguém e saber o que é, identificar e ser um evento importante e não... E aí vai poder usar, né? Então, tudo isso eu sei que é complicado, né? Tudo isso tem que ser em conjunto, não é uma coisa isolada, né? André levantou a mão. André levantou a mão? Não, você resumiu bem, Ana. Eu acho que é gestão de processo. Como é que a gente cria os critérios? Eu acho assim. Então, por exemplo, o Sescom. O Sescom produz muito. Mas se cada fotógrafo for num evento e me trouxer 1000 imagens, ele vai me sobrecarregar, vai me dar um problema sério. Então, assim, cabe à comissão avaliar esse processo para o pessoal, porque vai ser um processo diferente para uma parte técnica, por exemplo, que fiscaliza a placa de carro. Né? Não vamos guardar aquilo para o resto da vida, porque é fotografia, ou outro critério científico, então vai guardar a amostragem. Eu acho que é um diálogo e gestão de processo, porque a gente dificilmente vai conseguir uma norma que dê conta disso tudo, porque são finalidades, ações e atividades distintas. Eu acho que você resumiu bem. E tem outra questão também, né? Jornal, por exemplo, ainda tem as fotos que foram publicadas e as que não foram publicadas e podem ser usadas em outra edição. E ainda tem uma questão que o fotógrafo foi lá para fotografar um acidente, mas naquele momento ele fotografou o acidente e ele pegou uma plantação de caju, sei lá, por exemplo. E aí, em outro momento, a plantação de caju vai ser importante. Então, ainda tem os elementos fora do foco, né? Que vão contemplar outra edição, outro uso. Outro uso, exatamente. Tem tudo isso, né? É bem complexo. E aí é o que eu digo, as coisas estão interligadas, a gente não pode pensar nessas funções de maneira isolada. Tipo, vou escolher essa função aqui, vou aplicar essa. As coisas têm essa ligação umas com as outras, e uma depende da outra, né? A gente não consegue fazer uma coisa isolada, uma coisa independente da outra. Então, por isso a importância de fazer todas essas funções mesmo. Aqui. Bom, aí a gente vem para a classificação. A classificação é um tema que tem bastante texto. Bastante também é exagero, mas assim, dentre todos os assuntos de fotografia, a classificação é um dos que mais tem material. Então, a classificação, de uma maneira geral, é dividir em classe, na verdade, acaba sendo assim, diminuir o universo que eu tenho para achar uma determinada coisa que eu estou precisando achar. Então, eu vou dividir em classes para facilitar a minha vida de achar alguma coisa, em vez de achar numa sala inteira, procurar numa estante, ou em vez de achar numa estante inteira, procurar numa prateleira ou numa caixa. Então, essa é a ideia da classificação, em tudo, né? Não só em fotografia, e em arquivo de uma maneira geral. Aí a gente tem a definição do DIBRAT,
organização dos documentos de um arquivo ou coleção de acordo com um plano de classificação, aí já está na definição técnica, né? Análise e identificação do conteúdo de documentos, seleção da categoria de assunto, atribuição a documentos, quer dizer, também quando a gente já tem a classificação, atribuir aos documentos qual é o código que ele deveria ter. Então, a classificação é um pouco isso, né? É dividir em classes para diminuir o material que a gente tem ali. A gente tem várias maneiras de classificar, né? Na arquivística, de uma maneira geral, por assunto, a gente faz funcional, estrutural, várias maneiras, né? E a classificação de fotografias tem assim, um histórico grande de ser feita por assunto, mas a gente pensa também que as funções vão fazer mais fácil a gente enxergar a relação orgânica do conjunto documental. Então, a gente classifica para facilitar o acesso, divide em partes, como eu falei, a gente faz planos que reflitam as funções, as atividades e as ações ou tarefas da instituição. A classificação é a organização intelectual do acervo, né? Então, a gente tem aí os planos que podem ser estrutural, funcional, por assunto. Também é usado o nome de classificação para grau de sigilo, e normalmente a gente faz o plano de classificação, né? É uma função arquivística básica, da qual as outras dependem para serem efetivas e eficazes. O Renato Tarcísio fala que é uma função matricial, né? A classificação inconsistente compromete as outras funções arquivísticas e é importante vincular ao contexto de criação, para não perder o sentido. É necessário também um estudo prévio, um conhecimento do órgão. A gente não consegue, da instituição, do setor, do que a gente está trabalhando ali, né? A gente não consegue fazer uma classificação se a gente não conhecer bem o que a gente está lidando, e é importante analisar essas funções, os processos e as atividades. Isso tudo, a gente está falando de uma maneira geral para a arquivologia, tá? Só que quando a gente vai aplicar em fotografias, tem essa história mesmo, né, de fazer uma classificação separada para as fotografias, não considerar ela parte do conjunto arquivístico. Então, tem toda uma classificação definida para o acervo textual. Aí as pessoas costumavam fazer uma série para fotografias e fazer uma classificação diferente para as fotografias, diferente do resto. Então isso é uma coisa que prejudicou. Vocês estão me ouvindo? Está dando um eco estranho agora para mim, para vocês também? Alguém abriu o microfone. Tá dando eco. Eu acho que é a Maria de Fátima, que seu microfone está aberto. Fechou, já abaixo. Tá. Então, voltando aqui. Então, isso perdia-se o contexto, né? Mas é uma coisa muito comum da gente ver nos acervos que tem fotografia junto. Era muito comum fazer uma organização para o acervo como conjunto, uma organização para o acervo textual e para a parte de fotografia, não só para fotografia, eu estou falando aqui de fotografia porque o tema é fotografia, mas isso foi feito muito para
filme, para documento sonoro, de uma maneira geral. Costumava-se fazer a separação desses documentos fotográficos do resto. Então, fazia as séries todas e uma série escrito assim, fotografias. E aí, aquela organização era separada do resto, mesmo que tivesse tudo que tem ali dentro das fotografias, dentro do resto do acervo. Vou tentar mostrar alguns exemplos para ver se isso fica claro. Aqui é um texto de Lopes e Carvalho, que fala sobre a classificação arquivística por assunto em documentos fotográficos. O exemplo do Arquivo Público do Distrito Federal. Eu não sei se vai dar para ver, né? Acho que está um pouco pequeno, né? Mas ele botou isso que está no artigo. Se vocês quiserem ver, o texto é esse, vocês podem ver isso aqui, eu tirei do artigo. É um quadro que ele fez o extrato do plano de classificação do Fundo Nova Cap, que era o Fundo Nova Capital, né, da construção de Brasília. Esse fundo agora está no Arquivo Público. Esse Fundo Nova Cap, ele mostra aqui que tem várias seção, subseção, série, subsérie. Aqui tem a seção antecedentes, essa seção aqui, que ele destaca, isso aqui é um destaque feito no próprio texto, não fui eu que fiz, não. Aí na seção D, administrativa, ele tem lá 1, processos, 2, correspondência, 3, folha de pagamento, 4, divulgação, 5, dossiês funcionais, 6, requisição de material, 7, livros de registro, 8, folhas de ponto e 9, escrituras de imóveis. Quer dizer, está meio espécie, meio gênero, meio, enfim. Aqui no 4, que é a divulgação, a gente tem recorte de jornal, publicação, dossiê diverso, dossiê fotográfico, dossiê filmográfico, dossiê sonoro. Não, dossiês diversos. Os outros são assim, documentos fotográficos, documentos filmográficos, documentos sonoros e 7 correspondências. Então, ele mostra aqui que a fotografia está numa série, é uma série de documentos fotográficos. E ele diz que está na divulgação porque as fotografias eram feitas pelo setor de comunicação. Então, por isso está na divulgação. Mesmo que o tema da fotografia ou o objetivo pelo qual ela foi tirada fosse qualquer outro. Então, mas entrou aqui na divulgação só porque quem bateu as fotografias foi o setor, como se fosse um setor de comunicação. Então, ele mostra esse exemplo, e aí ele discorre sobre isso, é um texto inteiro sobre isso, que quem tiver interesse vale a pena ler, porque ele esmiuça muito o que eu estou falando aqui bem rapidamente, né? Aqui eu tenho um outro exemplo de um texto da revista Arquivo e Administração, dessa autora, Adriana Xavier Gouveia de Oliveira. O nome do texto é Organizar Acervos Particulares, Tarefa Nada Fácil, Arquivo de Jacques Danon, um estudo de caso. Então, assim, de cara, é um acervo pessoal, um arquivo pessoal, que já tem lá as suas dificuldades de tratamento, que eu não vou entrar nesse mérito aqui. Mas ela fala dessa organização, desse acervo, e ela não fala da fotografia no texto, mas ela fala que o acervo, que nesse texto só vai ser tratado o acervo textual, só está abordando o acervo textual, né? Mas ela fala da quantificação do acervo inteiro, que são aproximadamente 9.000 documentos, divididos em documentação textual, iconográfica, sonora e impressa. O acervo textual foi dividido em 4 séries. Então, tem lá as séries do acervo textual: pessoal, atuação científica, administrativa e eventos. Aí, a pergunta quer dizer, o texto não fala, o texto fala só do tratamento do acervo textual, não fala de fotografia, nem desses outros, sonoro, nem nada.
Mas quando a gente lê isso aí, a gente pensa no seguinte, não poderia ter fotografias sobre essa atuação pessoal? Não poderia ter fotografias sobre a atuação científica? Sobre a atuação administrativa e também sobre eventos? Não poderia ter fotografia em qualquer uma dessas séries? Só que a fotografia está em outra série. O artigo também fala, a série Eventos é formada por documentos que tratam da participação de Danone em congressos, simpósios, seminários e cursos ocorridos no Brasil e no exterior, seja na qualidade de organizador, seja como palestrante ou professor. Então, quer dizer, aí eu penso a mesma coisa. Nessa série Eventos, não poderia ter fotografia disso aí tudo. Normalmente, quando a gente vai a um congresso, simpósio, seminário, a gente não tira foto. Se ele é organizador, não tem as fotos do evento que ele organizou. Se ele está ali só assistindo, muitas vezes tem foto da gente assistindo, até às vezes o fotógrafo do evento tira foto das pessoas e vende, né, bota lá no mural. Antigamente tinha isso. Eu acho que ainda tem, né? Quer dizer, agora não tem mais nem o evento, mas enfim. Quando tinha, eu acho que ainda tinha isso. Ou então, quando ele é palestrante, não deve ter foto dele fazendo palestra nos eventos. Enfim, é uma questão que o texto não está abordando, mas que quando a gente lê isso, a gente pensa, então, por que a fotografia, a série iconográfica, onde deve estar as fotografias, está separada dessas séries aqui que poderiam ter fotografias também. E aí não faria sentido ela ter... você saber que nessa série Eventos também existem fotografias desses eventos aí, a série está com todos os documentos textuais e não era interessante estar indicado também numa organização intelectual que também existem fotos sobre esses eventos? Não estou falando que deve ficar junto fisicamente, mas a organização intelectual, ela não deveria estar no mesmo nível, por que separada? Então, esse é um questionamento que não está escrito isso no texto, mas é o que a gente pode supor de ler, isso que é o que está escrito, né? Esse é um outro exemplo do CPDOC. Não é um texto, né? Mas a base do CPDOC está toda na internet. Então, eu tirei isso da internet. O CPDOC tem vários acervos pessoais, né? E eu escolhi qualquer um que tivesse fotografia, lógico, né? Então, eu peguei esse, Evandro Lins e Silva, tem documentos textuais manuscritos 4.215, documentos impressos, que tem livro, capítulo de livro, periódicos, exemplares de periódicos, artigos de periódico, e aí depois tem documentos audiovisuais. Iconografia tem álbum fotográfico 96, fotos 1.103. E som tem 4 discos. Então, tá assim a quantificação do acervo, né? Aí a descrição do conteúdo das séries. Tem lá atividade jurídica, atividade literária, aí tem as datas limites, tem o total de documentos em cada série, mas tem atividade jurídica, atividade literária, congressos e conferências, correspondência geral, diversos, documentos pessoais, fotografias, homenagens e condecorações. Então, a fotografia também está numa série separada lá. Não poderia ter também fotografias desses congressos e conferências? Dessa atividade jurídica, dessa atividade literária, junto com alguma correspondência, das homenagens e condecorações. Então, a maioria das séries aqui poderia também ter fotografia. Então, por que a fotografia como uma série separada? Então, isso como eu disse, é uma tendência mesmo, uma tendência histórica de se tratar separadamente as fotografias. Eu acho que tem um errinho ali na data, né? Deve ser 1972. 72. 9.000, acho que não é o caso.
Mas isso eu peguei da internet, eu nem copiei, eu tipo fiz Printou, né? como se fosse uma foto, printei e recortei para botar no slide, não foi... O erro está lá, né? O erro deve ser do site, mas realmente 9.172 não faz sentido. Mas mais ou menos a data limite é mais ou menos essa mesmo, né? Luciana, o ano que você nasceu e meu irmão também. Meu irmão querido. Deve ser essa data. Enfim, a classificação é um pouco isso. Quer dizer, na verdade, o que eu estou defendendo aqui? Que a gente fizesse uma classificação que incluísse, se tem fotografia, que incluísse nas mesmas séries, de modo que o arranjo intelectual mostrasse todo o conjunto que tem. Eu falei na semana passada sobre um exemplo da Fundação Fernando Henrique. Eu dei aula na quarta-feira, eu já estou confundindo tudo o que eu falei aonde. Não chegou a falar. Não, prof, para nós não. Então eu vou falar porque é um exemplo que eu adoro. E como eu adoro, eu falo muito dele. Então, por isso a minha dúvida se eu tinha falado ou não. Eles dão um exemplo lá na Fundação Fernando Henrique, que eu visitei quando eu estava no pós-doc, por exemplo, uma das atividades que aconteceu algumas vezes com o ex-presidente, né? Receber o título de doutor honoris causa. Então, é uma atividade que aconteceu algumas vezes, tá? Então, essa é uma atividade que gera uma série de documentos, e documentos diferentes, de vários gêneros, de várias espécies e tal. Aí, por exemplo, ele tem convites para a cerimônia, ele escreve um discurso para ler no dia, esse discurso pode estar... ele vai ser um documento textual, né? Pode estar impresso, pode estar só em meio digital, mas tem um documento textual ali. Na hora que ele vai ler o discurso, lá na hora da cerimônia, alguém pode estar filmando, então você vai ter aquele mesmo conteúdo do discurso em outro suporte, que é uma imagem em movimento. Alguém pode também gravar a cerimônia, então você tem também uma gravação sonora do discurso. É o mesmo conteúdo do documento textual, mas é um outro suporte. Você vai ter fotografias, várias fotografias, né? Você pode ter, depois que o evento já aconteceu, sair no jornal uma reportagem sobre o evento. Então, você tem, até as datas não são todas a mesma. A cerimônia de outorga do título foi um dia específico, mas você pode ter documentos gerados anteriormente, como, por exemplo, os convites e o discurso, ele fez antes, né? Você pode ter documentos gerados no dia, como as fotografias, o filme, o som, a gravação sonora e tal. Você pode ter depois vários, sei lá, as pessoas mandam telegrama, né, parabenizando, sei lá, imagino. Você aí tem recorte de jornal, reportagens de jornal que foram posteriores à data, porque alguém foi lá cobrir, saiu na imprensa. Enfim, é uma gama de documentos diferentes que todos têm relação entre si. Então, é importante, quando você vai pesquisar, você saber que aquela atividade gerou os documentos tais, tais e tais e tais. Então, se a gente tem uma série para fotografia, uma série para imagem em movimento, uma série para recorte de jornal, uma série para documento textual, você vai consultar o documento textual, você acha lá o discurso da cerimônia, você acha os convites e tal, você não sabe todo o conjunto que existe daquela documentação, porque as outras coisas... Então, se você vai ter que procurar em todas as séries para você fazer uma visão geral do que foi aquele evento. Então, isso de separar as séries dessa maneira que eu mostrei aqui, alguns exemplos, não permite que você tenha a visão geral do conjunto documental.
E a relação orgânica, o contexto de produção, tudo isso, é disso que a gente está falando quando as coisas estão... quando a gente consegue ter essa visão geral, né? Do documento ser importante no conjunto, do documento não ter tanto valor quando está fora do conjunto não ter tanto valor quando está faltando um documento. Então, é isso que a gente fala de arquivo o tempo todo, e na hora de aplicar, muitas vezes a gente aplica diferente quando é um material diferente. Então, é um pouco isso, né? Quando a gente está falando dessa relação orgânica, do contexto, de tudo isso. Então, lá na Fundação Fernando Henrique, eles organizam dessa forma, e tem uma série de exemplos, que esse é um que eu gosto e tudo, mas tem muitos outros. Eles fazem isso no acervo inteiro, organizam pela atividade. Aí, classificação, a gente passa, então, para a descrição, né? Descrição, também na arquivologia de uma maneira geral, é um tema que tem muito material e que na descrição de fotografia também a gente encontra mais material do que para os outros assuntos. A gente... aí tem um pouquinho do que é a descrição, né? Conjunto de procedimentos que leva em conta os elementos formais e de conteúdo dos documentos para elaboração de instrumento de pesquisa, quer dizer, o produto da descrição é um instrumento de pesquisa, ela facilita o acesso, aí o processo de analisar, organizar e armazenar detalhes sobre os elementos formais de um registro ou coleção de registro. Então, é um pouco isso, né? A descrição serve para levar a gente até o documento, né? Por meio da descrição que a gente vai achar o que a gente está procurando. É um pouco essa a ideia, simplificando as coisas. Quando a gente fala na fotografia em si, a gente já encontra um obstáculo que já é uma linguagem diferenciada. A fotografia, ela tem, como qualquer imagem, né, não só a fotografia, ela tem uma linguagem diferenciada do documento textual. Então, por quê? Porque, quer dizer, qual é o problema disso, né? É que, normalmente, a gente faz descrição usando palavras. Quando a gente está descrevendo documentos textuais, a linguagem do documento são palavras também. Então, a gente não vai mudar de linguagem, a gente vai usar uma mesma linguagem para descrever um documento, com a mesma linguagem dele. Então, o documento textual usa uma linguagem com palavras, e a gente vai fazer a descrição também com palavras. Então, a gente usa, às vezes, em muitos casos, a gente usa a própria palavra do documento e tudo. Na imagem não é assim. A linguagem da imagem é outra, é uma linguagem visual. Então, a gente já não tem palavras ali. E a gente normalmente vai fazer a descrição usando palavras. Hoje em dia, a gente já tem reconhecimento facial, comparação de imagem e tal. Mas, normalmente, quando a gente vai fazer um instrumento de pesquisa, a gente vai passar para texto uma linguagem que é em imagem. Então, isso é um fator complicador. A gente deve ser objetivo. A gente não é bom, a gente pode, mas assim, não é bom a gente fazer um texto enorme sobre uma imagem, porque por mais que a gente fale muito sobre a imagem, a gente não vai conseguir esgotar o assunto, né? Então, e também, por outro lado, o pesquisador que vai procurar um acervo de imagem, ele quer ver a imagem, ele não quer ler sobre a imagem, né? Então, na verdade, a gente deve facilitar o caminho para ele achar essa imagem que ele está querendo pesquisar, né? Querendo consultar. A gente deve ter na descrição, deve incluir alguns elementos básicos que a gente levantou lá na hora de fazer a identificação,
que a gente vem falando da importância da identificação, a importância de saber o que é e tudo. Então, quando a gente faz a identificação, a gente vai levantar pontos importantes sobre a fotografia, e aí vai fazer pesquisa, consulta, como a gente falou na aula passada, de procurar gente que sabe da história, procurar livro, procurar jornal, procurar fontes de uma maneira geral para fazer pesquisa, para identificar, e aí a gente vai usar esses elementos para fazer a descrição. E o objetivo é justamente promover a difusão. Muito é falado sobre a descrição, o próprio André é especialista nisso. Eu dei uma aula no mestrado que eu chamei ele para falar sobre isso, na minha turma, então, mas, enfim, tem alguns textos sobre isso, e é muito falado justamente por causa da complexidade que é fazer isso. É difícil, se é um grupo fazendo, é importante que as pessoas tenham uma uniformidade, uma padronização, para não fazer cada um de um jeito. Então, porque a questão a descrição já é subjetiva quando a gente trata de um documento textual. Na imagem é mais ainda, né? Cada um que vê uma imagem vê de uma forma, acha uma coisa, percebe uma coisa, destaca uma coisa. Então, assim, a complexidade da descrição em relação à imagem é também muito faz com que seja um trabalho muito difícil, né? E é importantíssimo porque é ela que vai permitir que a gente chegue no acervo, o pesquisador e o próprio profissional, para poder achar o que o pesquisador está precisando, né? Eu trouxe um exemplo que eu mostro lá para as minhas turmas, que é um tipo, né? E eu vou falar um pouco em cima disso. A gente tem uma fotografia aí de uma jornada arquivística. O professor Franklin, aqui no meio, de frente, falando para os alunos de arquivologia. Ele está na Casa da Era, que é em Vassouras. Isso foi um passeio, um passeio cultural, né, dentro da jornada arquivística, fazendo parte do evento da jornada arquivística, um dos dias. Aí eu tenho um exemplo aí de uma proposta de descrição, tá? Quando eu falo isso, eu não estou querendo dizer que esse é o jeito certo, nem que esse é o gabarito, nem que esse é a melhor maneira, mas é uma proposta, é um exemplo. Professor João Eurípides Franklin Leal, falando para os alunos de arquivologia, em frente à entrada do Museu Casa da Era, em Vassouras, Rio de Janeiro. Viagem de estudos, parte da 20ª Jornada Arquivística da Unirio, no dia 30 de outubro de 2009. Então, aí eu tenho alguns pontos importantes que eu estou falando o local, estou falando qual é o evento, estou falando a pessoa, só estou falando o professor, porque os alunos estão de costas, eu não consigo identificar exatamente quem são. Estou falando o que é, aonde não sei quem é o fotógrafo, muito possivelmente fui eu que tirei a foto, mas não sei dizer, não poderia afirmar. Em 2009, já tem um tempinho. E aí, com base nisso, eu vou falar algumas questões com base nesse exemplo, né? Uma coisa importante, essa é a descrição de uma fotografia individual, uma fotografia sozinha, né? Só ela. Aqui eu só mostrei essa fotografia, então é uma descrição de uma foto individual que eu escolhi para dar um exemplo. Normalmente, a gente não faz descrição de foto individual, a gente faz a descrição por conjunto e a gente faz a descrição multinível. Então, se essa foto deveria estar, né, dentro de um dossiê, ela até faz parte, aqui no meu acervo, ela faz parte de um dossiê,
E aí, algumas das informações que estão nessa descrição não estariam nessa descrição, porque elas já estariam em outro nível e elas não seriam repetidas. Eu não sei se isso fica claro, mas, por exemplo, depende também de qual arquivo ela faz parte, de qual dossiê. Ela poderia fazer parte do dossiê das jornadas arquivísticas e ter várias jornadas, ou ela poderia fazer parte do dossiê da 20ª jornada arquivística, ou poderia fazer parte do dossiê do professor Franklin dentro do arquivo da Escola de Arquivologia. Todos esses dossiês aqui poderiam estar no arquivo da Escola de Arquivologia da Unirio, mas poderiam ser dossiês diferentes. E há algumas informações ali, por exemplo, se fosse um dossiê da 20ª jornada arquivística, eu já não repetiria que era a 20ª jornada arquivística, já não repetiria a data, já não repetiria a viagem de estudos, provavelmente, e faria uma descrição do que é só essa imagem aqui isoladamente, porque eu poderia ter outras da jornada, assim, tipo da mesa, da palestra, do auditório, porque eram palestras, era visita técnica, era tudo isso. Algumas jornadas tiveram essas viagens de estudo, outras não. Então, a gente tem essas observações para fazer com base no que eu estou mostrando aqui de exemplo, tá? Não são... É por isso que eu digo que não é uma coisa fechada, não é uma coisa que eu estou mostrando que é o correto, que é o mais certo, nada disso. É um exemplo que poderia ser feito. Alguém tem alguma questão? Alguém quer falar alguma coisa? Eu não vejo o que vocês estão escrevendo também, quando eu estou lá no slide. Foi só um comentário do André, falando, talvez a difusão, descrição e uso da fotografia seja um campo mais trabalhado na produção. E ele também comenta que o professor Frank é amado. É um carinho, eu adoro essa apaixonada. Muito, gente, ele era unanimidade, gente, impressionante. Foi uma comoção quando ele se aposentou. E é isso, né? Eu acho que o que difere da nossa produção, nosso trabalho metodológico é justamente pensar no acervo como conjunto, né? E como resultado de uma atividade. E a fotografia é um documento de arquivo, e como tal, deve passar por todos os procedimentos, todos os entendimentos que se tem, né? E você falou também, né? Pode estar no acervo da faculdade, mas podia estar no arquivo pessoal do Franklin, por exemplo, né? Sim. Já seria outro contexto, né? É o mesmo evento, mas para ele já teria outra abordagem. Né? Outra maneira de organizar e tudo. Então, é importante destacar isso também, porque para arquivo a gente não trabalha documento por documento, né? Então, por que na fotografia a gente trabalharia? Na fotografia a gente também pode trabalhar com conjunto documental, com algumas, lógico que pode ter algumas exceções e tudo de trabalhar fotografia isolada, mas o mais comum, o mais que mais tem relação com o documento em arquivo é tratar conjunto documental, né? Então, o que faz sentido para a gente é tratar conjunto documental. Aí, continuando então, eu escolhi a foto do Franklin de propósito, porque realmente ele era muito querido. Ele né? Ele era quando era professor lá, os alunos amavam ele, e ele é ainda muito querido, mas quando era professor, ele era escolhido para paraninfo de todas as formaturas, uma depois da outra, ele sempre era o paraninfo, os alunos amavam muito ele, escolhiam ele sempre. Bom,
Aí, depois da descrição, a gente vai falar um pouquinho sobre a difusão, que já é um outro assunto que não tem muito material em relação à fotografia, propriamente. Eu falei naqueles textos iniciais, né? Tem o texto do Vanderlei, ele fala que a difusão perpassa as outras funções. O acesso, ou a definição de acesso da DIBRAT fala que é uma função arquivística, quer dizer, em muitos casos é falado difusão, em muitos casos é falado acesso. A palavra que é mais comum na nossa área, eu acho que é acesso mesmo, né? E a definição do DIBRAT, do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística do Arquivo Nacional, ele define acesso como função arquivística destinada a tornar acessíveis os documentos e promover a sua utilização. Então, é um pouco essa ideia do acesso, mas vai mais adiante, na minha opinião. O próprio DIBRAT fala da divulgação como, quer dizer, porque a difusão inclui o acesso, inclui a divulgação, inclui serviço educativo também. Então, é um conjunto de atividades, né? Que visa divulgar o acervo, visa ampliar o número de usuários. Então, a divulgação tem essa definição aqui no DIBRAT, conjunto de atividades destinadas a aproximar o público dos arquivos, por meio de publicações e da promoção de eventos, como exposições e conferências. Então, no teatro, eles falam muito em formação de plateia, né? A difusão é um pouco isso também, né? Você trazer o público para o arquivo, então, ou levar o arquivo até o público, né? Levar exposições nas escolas. O André deu uma oficina para a Associação dos Arquivistas da Paraíba e falou de colocar fotografias no metrô, ou então no terminal de ônibus, né? Então, quer dizer, levar a difusão vai até onde a pessoa está também, né? É importantíssimo a gente formar o usuário também, né? Do mesmo jeito que para teatro é formar plateia, para arquivo é formar o usuário, né? E eu acho que a gente devia fazer isso desde as escolas infantis mesmo, para as criancinhas já crescerem sabendo que existe um tal de arquivo aí, que as crianças não sabem, né? Demoram para saber e tudo. Então, eu acho muito importante esse tipo de trabalho. E o André é especialista nisso também, eu ia falar isso, porque ele faz um monte de projeto. Tem pouca literatura sobre difusão, mas tem muito projeto e o André é o cara que faz esses projetos todos. Tem o que eu ia falar? Peraí que eu me perdi. Bom, deixa eu seguir aqui, daqui a pouco eu lembro. Então, a gente tem exibições, workshops. Acho que no sábado passado o André apresentou uma coisa, um monte de gente que estava aqui na aula de sexta assistiu no sábado, né? Então, eu acho que ainda tem pouca literatura sobre isso, mas projeto tem. O que eu ia falar era exatamente em relação à fotografia, como a Rita falou, de fotografia no ônibus, fotografia em tudo que é lugar. A fotografia é um material que é fantástico para fazer esse tipo de trabalho. De divulgar, de fazer difusão de arquivo, a fotografia se presta a isso de uma maneira, eu acho que talvez seja a melhor das maneiras. Porque dá para botar na internet, em redes sociais, como a Rita falou, de botar no ônibus, eu já vi em estação de metrô, enfim, é muita possibilidade. A fotografia permite muito isso, né, divulgar. Então, tem várias páginas no Facebook falando desse assunto também. Então, ali tem alguns tipos, né? Exibições, workshops, publicações, programas educacionais, oficinas, conferências,
programas de treinamento, cursos, festivais, exposições, publicações, atividades similares, direcionadas a grupo como estudantes, membros de corpo docente, acadêmicos, administradores, pesquisadores, doadores, criadores de registro, comunidade em geral. Então, tem muita possibilidade. E é uma coisa que a gente... claro que a gente pensa assim, era uma coisa que a gente tinha que fazer mais. Claro que a gente tem que fazer tudo, claro que se a gente não tiver o acervo com um tratamento adequado, a gente não consegue fazer uma difusão, e claro que também, se a gente não tem o tratamento adequado, a gente vai fazer a difusão, a gente vai aumentar o número de usuários e a gente não vai poder atender esse usuário, porque ele vai chegar para demandar o acervo, o arquivo, e a gente não vai ter como atender. Então, é claro que a gente deve levar tudo isso em consideração também. Claro que a gente não vai sair fazendo uma coisa de uma maneira irresponsável. Claro que se a gente tem pouco pessoal e o acervo não está organizado, a gente tem que dar uma prioridade para organizar o acervo. Mas é uma coisa que a gente pode se preocupar também, a gente deve se preocupar também. Então, se a gente tem minimamente um acervo em condições, a gente tem que ter uma maneira de explorar isso e de botar o arquivo para fora do espaço do arquivo, né? Botar para fora das portas, das paredes do arquivo e dessa forma chamar a gente, divulgar, fazer com que as pessoas saibam o que é, né? Que normalmente a gente tem muito essa visão ainda de que o arquivo é papel velho, é poeira, é uma coisa parada, é uma coisa chata, e na verdade não é isso, né? A gente que está dentro, a gente sabe que não é, e o ideal era que a gente pudesse levar essa imagem que a gente tem para que todo mundo soubesse também, né? Aí outras questões, outra que a gente pode fazer também, atendimento à distância, redes sociais, isso está cada vez mais presente, cada vez mais explorado também, né? Atendimento presencial, reprodução e fazer materiais. Gente, eu acho que fazer materiais é espetacular. A gente vai no museu e não tem no final da exposição uma lojinha do museu que vende uma réplica do acervo, uma caneca com o nome do museu, uma caneta, um lápis, um bloquinho, não sei, por que o arquivo não pode ter também, sabe? Então, fazer material ou com réplica dos documentos, ou com... Isso eu acho que é uma coisa... não é complicada, né? Uma coisa que poderia ser feita e que divulga, né? A gente vê no exterior que tem isso em tudo que é museu, em tudo que é coisa cultural, né? No Arquivo Nacional também, de Londres, eu vi. Então, assim, tem uma lojinha no final, você vai lá, gasta um dinheirão. No Arquivo Nacional dos Estados Unidos tem também uma lojinha, que só faltei ficar louca, queria deixar todo o meu dinheiro lá. Então, assim, isso é uma coisa que eu acho que a gente poderia explorar melhor, sabe? E de tudo isso, a gente vai aproximar a sociedade do arquivo, né? Fazer de forma que explore, que a sociedade passe a conhecer melhor o arquivo. O Memorial JK tem, né? Caneca, tem cartão postal, camisa, eles exploram bem. Memorial costuma explorar mais, né? Essa parte dos materiais promocionais. Pois é, o museu, aquele de Petrópolis, acho que é Museu Imperial, né, que chama. Imperial. Ele tem bastante coisa, e são umas coisas interessantíssimas. Tem quebra-cabeça com coisa peças lá, sei lá, ou não sei se é quadro, se é réplica de alguma coisa, mas coisa para criança, né, quebra-cabeça, livrinho de colorir. E tinha não sei se ainda tem, mas tinha um material incrível sobre as fotografias, vendia um CD, vendia
era uma publicação maravilhosa sobre as fotografias do acervo. O Museu Imperial tem muita coisa interessante. Tem, assim, aqui e ali a gente vê, mas eu trabalhei no Outeiro da Glória, as pessoas... faz muito tempo, tudo bem, faz muito tempo mesmo. Hoje em dia eu não sei, mas na época não tinha cartão postal de lá, sabe? As pessoas iam lá, os turistas queriam comprar cartão postal do lugar, não tinha. Então, não era o arquivo, assim, era a igreja de uma maneira geral. E na Europa a gente não entra em lugar nenhum que não tenha alguma coisa para vender, né? Enfim, não só na Europa, mas, sei lá, Estados Unidos também, né? Enfim, eu acho que é uma coisa que a gente podia explorar melhor. Aí, onde nós estamos? Mas eu queria perguntar uma coisa, Ana, em relação à fotografia, na questão do direito de imagem, do direito autoral, como ficaria isso nessa produção dos materiais? A gente precisa, claro que precisa ser respeitado, né? Às vezes, quer dizer, estou falando das coisas que são de domínio público, né? A gente até falou um pouco sobre isso aqui na aula passada, né? O que tem direito. Às vezes, claro que se vai ser vendido é diferente, mas às vezes, se é só para difusão, às vezes não tem problema. Claro que tudo tem que ver, né? Se é permitido, se não é, se é domínio público, se não é, se tem permissão para determinadas coisas e não tem para outras, por exemplo, tem para divulgação, mas para vender não. Enfim, claro que isso tem que ser levado em consideração, não pode. Mas às vezes, por exemplo, porque no caso de museu, o próprio museu pode gerar fotos das peças, né? Então, podem ser feitas fotos dos documentos, sei lá, do que é. Não sei, claro que eu estou falando um monte de ideia aqui, e claro que isso tudo tem que ser feito com cuidado, não é uma coisa assim, vamos embora fazer e faz de qualquer maneira. Pega ali, Thales, por favor, aquele A ali, um imã na geladeira. Aqui, mais para lá de cá. Não, ali, isso, obrigada. Isso aqui eu comprei de Londres, ó. É só um A, é um imã. Eu comprei porque é um A, justamente, de Ana. Mas é o símbolo do Arquivo Nacional. Não sei se dá para ver. Assim, tem coisas mais simples. Mas claro que o próprio André fez uns postais, né? A gente tem várias possibilidades, a gente tem que dar uma explorada, né? E claro, fazer isso com cuidado. Eu vou mostrar um exemplo aqui. Eu fiz nessa disciplina que eu fiz para o mestrado, eu pedi aos alunos que fizessem uma proposta de difusão para qualquer acervo que eles quisessem fazer. E eu vou mostrar um trabalho de um aluno que eu acho que ele até está aqui assistindo, não sei, que foi o Lucas. Eu pedi permissão para ele está aqui sim. Eu pedi permissão para ele para mostrar, ele deixou, tá? E é um exemplo como a gente pode ter vários outros, tá? Oi, Oi. Luciana, eu não sei se está dando para ver. A Casa Jorge Amado, a Casa do Rio Vermelho aqui, né? Que é a Casa de Jorge Amado e Zélia Gattai. A professora tem um livro... Ai, gente, esse livro é maravilhoso. E tem o imã, lá vende o imã, né? Ai, o livro é maravilhoso. Esse imã, né? Esse imã não tem, não. O livro, esse livro dela é simplesmente divino, né? Eu amei. Ela me mandou eu fiquei apaixonada. Aí quando eu fui visitar, ela estava em Portugal, quando eu fui fazer a visita, aí eu vi o imã,
Aí peguei o imã e tenho até hoje. Ai, que legal. Pois é, muito legal, né? Vou mostrar aqui o trabalho do Lucas. Onde está? Aqui. Tá dando para ver? Ainda não? Agora tá. Ó, ele fez sobre o Flamengo, mas, quer dizer, claro que a proposta do trabalho era pegar um acervo qualquer e fazer uma proposta de difusão com as fotografias, não com o acervo inteiro, né? Era relacionando com as fotografias. E aí, cadê? Ele fez exatamente do Flamengo, não sei por quê. Vamos ver aí. Tanto time bom para escolher, né? Por isso mesmo, ele escolheu o melhor. Deixa eu ver. Olha, então ele fez assim, as ações, divulgação do acervo, exposição às propostas, né? Fotolivro e postais. Uma exposição com fotografias é uma coisa que tem muito apelo, né? Realização de exposição interativa com uma linha do tempo, com as principais equipes, personagens e conquistas. Então, aí, olha, considerando as idades, né? Oferecer experiência a um público multigeracional através de uma exposição interativa, utilizando acervo de fotos, com recursos digitais, lúdicos e experimentais. Usando a tecnologia, né? Imagens estáticas ganhando movimento. Então, utilizando as fotografias com recursos tecnológicos, as fotos são projetadas em telas de LED, em vários formatos, com imagens utilizando recursos parallax e projeção de imagens em 3D, criando uma experiência em completa imersão dos visitantes. A experiência gamificada. QR Code leva game no celular, dá foto para o jogo. Então, o visitante ganha um card que dará acesso ao game exclusivo da exposição e tal. No card da exposição também é um código promocional em que o visitante poderá criar um avatar para o jogo e a escolha por meio, enfim. Aí, colocar o fone de ouvido, acessar o QR Code, escutar o ídolo falando para você como foi a experiência de fazer aquele gol mostrado na foto. Olha quanta coisa que dá para explorar, né? Fotolivros históricos, a história em imagens exclusivas. Então, fotos históricas da conquista da América, os pioneiros e tal, várias abordagens, né? E postais também. Envie uma lembrança vitoriosa pelos Correios. Postais com fotos históricas do Flamengo e da sua torcida. Então, é um exemplo, né? Mas só para mostrar que as possibilidades de exploração são inúmeras, são infinitas, assim, dependendo do acervo que dependendo do tipo de material que tem, né? Então, é um exemplo. Vamos voltar para esse aqui. Tem muitas... Hoje em dia a gente já vê muitos tipos, muitas propostas assim na internet, né? Em vários sites dos arquivos públicos a gente vê propostas assim de difusão, muitas utilizando fotografia mesmo. Um exemplo é colocar fotografias até para serem identificadas pela população, ou então um quiz, semanalmente bota uma foto e faz uma pergunta para as pessoas adivinharem, descobrirem. Então, tudo isso vai engajando, vai trazendo mesmo as pessoas para
para participar, trazendo público, né? E hoje em dia a gente já tem várias redes sociais que permitem abordagens diferentes. Então, dependendo do que tem Instagram, tem vários tipos, né? E podem ser feitas algumas coisas temáticas também. Então, lançamento de obra, concurso sobre temas específicos, além de palestras e debates, que isso já é mais comum, né? Simpósios, congressos e tal. E isso é comum, como eu estava falando, em vários países. E aí a gente pode também ver nos sites dos outros países exemplos lá, né? Então, França, Alemanha, Rússia, Estados Unidos, tem programas sistemáticos, né? Eu assino essas coisas de e-mail de alguns arquivos nacionais do exterior, e aí eu fico recebendo, e aí vem as atividades, e aí tem atividades que são assim, o dia no arquivo, tem uma até acho que é no Arquivo Nacional dos Estados Unidos, de passar a noite no Arquivo Nacional, das crianças dormirem lá, de um dia para o outro. Tem umas coisas assim. Então, assim, as possibilidades são inúmeras, né? Serve também para apoiar o turismo, né? Recursos didáticos, educativos, internet, como eu já falei. Então, a disseminação dos arquivos é uma experiência multifacetada, né? Que permite que faça permite uma ampla gama de possibilidades, de ações, de atividades, né? Então, isso é importante da gente explorar. Em seguida da difusão, a gente tem a preservação. A preservação é uma questão... É uma área muito, muito grande, né? Daria para fazer uma oficina só de preservação de fotografias, por exemplo. É a área que tem mais texto dentro da literatura de arquivo fotográfico, é a área que tem mais produção científica. Então, é fácil se as pessoas quiserem se aprofundar nisso, é fácil de encontrar literatura. Na área mesmo da preservação, já tem uma discussão já de cara do que é preservação, o que é conservação e o que é restauração, que são três conceitos diferentes, né? Eu não vou entrar nesse mérito, porque não é a proposta aqui. Eu vou falar um pouquinho, as estratégias de preservação, aqui são as principais estratégias que a gente tem para o acervo analógico, não para o acervo digital. Para o acervo digital já seria a preservação digital, que já é outro mundo, um mundo à parte dessa preservação. Então, eu estou indicando esse texto aqui da Miriam Manini, porque ele é um texto que consolida vários materiais. A própria preservação, ela faz diferença do que a gente está tratando, né? A ideia é a manutenção da integridade física ou lógica dos documentos ao longo do tempo. Mas a conservação de cada material é diferente. Então, dentro da fotografia mesmo, a gente tem uma série de processos, né? E cada processo vai ter um tipo de conservação diferente do outro, porque depende do material que ele é feito. Então, nesse texto mesmo do Vanderlei, ele fala sobre vários materiais, né? Então, a conservação vai fazer diferença do que é, se é a conservação de papel,
se é de negativos fotográficos, de microformas, de fitas magnéticas, discos de vinil, CD-ROM, transparências, slides. Então, cada coisa dessas é um material. E dentro da fotografia também a gente tem isso. Se é a negativo de vidro, se é acetato, se é se é gelatina, se é, enfim, albumina, tem uma série de processos, uma série de materiais, e cada um vai influenciar no tipo de conservação que vai ser mais adequado. E esse texto da Miriam, ela consolida vários materiais e ela fala também de outros, além das fotos. Então, eu acho que esse texto pode ser interessante para, se a pessoa quiser aprofundar nesse tema. A gente tem também, como eu vinha falando, a gente tem muito material nesse assunto, né? A gente tem uma coleção do Arquivo Nacional e da Biblioteca Nacional, que é o CBPA, Conservação Preventiva em Biblioteca e Arquivos. A Funarte tem muito material também sobre isso. Então, assim, de certa forma, é o tema mais fácil da gente encontrar material para ler sobre isso, dentro da fotografia, né? A parte de conservação. Ana, na semana passada, nós tivemos uma palestra online, né, com o Daniel, que ele trabalha com investigação de fotografia forense. Eu estou tentando ver o sobrenome dele aqui. Foi muito legal. Eu não lembro qual é a faculdade, porque eu fiquei mais preocupada, porque foi bem dinâmico, né, de ele fazer as perguntas, mostrando as fotografias, a gente identificava o que é que estava sendo adulterado, né? Então, eu me preocupei mais com isso do que ver as outras coisas. Eu vou olhar aqui no Moodle e boto aqui no chat. Legal, que bom. A fotografia é um mundo, né? A gente tem... Cada tema desse que eu falei, dá para falar uma oficina inteira sobre, praticamente, né? Então, eu estou falando um panorama geral aqui, mas o tema é muito amplo. Então, esse tema de preservação, a gente leva várias aulas na graduação falando disso. Enfim, controle ambiental é uma das coisas mais importantes. Climatização, controle de temperatura e de umidade. Não ter também, além de manter um nível adequado, não ter também variação, porque a variação também é muito prejudicial. A gente tem que mobiliário adequado, acondicionamento adequado, conversão de formato, que é mudar a migração de suporte também. A gente precisa também ter plano de prevenção de sinistro e de desastre, né? Então, é muito complexo, tá? Não vai dar tempo de eu entrar nisso. Mas a gente tem aí a climatização, assim, níveis aceitáveis seriam para preto e branco, e para preto e branco e para colorido é diferente. Então, preto e branco a gente poderia ter uma temperatura abaixo de 21 graus, sendo melhor que fosse 16, e a variação de mais ou menos 2%, 2 graus por um período de 24 horas. A umidade relativa entre 30 e 50%, sendo melhor que fosse 40%, com a variação de mais ou menos 2% em cada 24 horas. Para colorido, já é um pouco mais difícil, a temperatura abaixo de 2 graus, e a umidade relativa seria melhor que fosse 30%. Então, isso tudo é muito difícil de conseguir, esse controle, né? O acondicionamento também, porque deve ser individualizado o acondicionamento, então também é muito difícil de conseguir. Por isso é que eu digo que a preservação da fotografia é complexa, é cara, e a gente, então, deve saber muito bem o que está fazendo, escolher muito bem o que deve ser preservado, porque se a gente não faz nada, a gente não vai conseguir preservar tudo. Aí, por fim, né, o último tema, aquisição. Aquisição não é um tema muito comum em arquivo, né? Em arquivo é mais comum que o documento venha em função das atividades da instituição, mas acontece em determinadas instituições de fazer também aquisição.
principalmente nessas instituições que acolhem acervos de várias pessoas, ou de várias instituições, ou por tema e tudo. Então, essa aquisição ela pode ser feita por várias maneiras. E aí a gente tem algumas: compra, custódia, comodato, doação, empréstimo, dação, que é um outro tipo, não está escrito errado, não. Legado, recolhimento, transferência. O que a gente está, reintegração ou permuta. O que a gente está mais acostumado é recolhimento e transferência, né? Mas esses outros a gente pode ter também. Esse autor aí, ele fala que a aquisição é um processo que tem por objetivo aumentar os arquivos não institucionais, ou seja, não orgânicos. Para o autor, o termo aquisição engloba toda forma de crescimento do acervo. E aí, se foi adquirido, é porque tem alguma importância, né? Ou jurídica, ou cultural, ou histórica, ou para a instituição, ou para a sociedade. Também uma outra possibilidade de uso para aquisição, quer dizer, de objetivo, pode ser a complementação de acervos. Então, eu tenho um acervo que está faltando uma parte, essa parte que está faltando é da outra instituição, então eu posso fazer essa complementação por meio de microfilmagem ou de digitalização, para não ficar com o acervo incompleto. Então, também é uma maneira de aquisição também. Então, mas não, isso tem que ter política, tem que estabelecer regras, estabelecer procedimento, não é uma coisa que vá fazer, apareceu um para comprar, quer comprar, vamos comprar, é uma coisa que tem que ter um planejamento também. Então, se vai existir isso de comprar ou de receber por doação e tal, tem que saber o que interessa, qual é a linha de acervo. Então, tem uma série de questões que também tem que ser levadas em consideração. Pode ser também acervos declarados de interesse público e social, né? E também a questão, às vezes, a família faz algumas restrições de acesso, né? No termo de doação. O doador pode... Às vezes a família quer doar, mas não quer que libere para consulta. E tem algumas instituições que só aceitam doação se liberar para consulta. Se não liberar para consulta, não aceita. Até pode ter alguma parte restrita ou restrita por um tempo, mas normalmente não é aceito se não puder ser consultado, nada, né? Que acontece, às vezes, das pessoas chegarem com esse tipo de proposta, né? Então, mas o que tem que ser planejado, né? Não é uma coisa que se vá fazer sem pensar, sem ter uma linha de acervo definida. É importante fazer com regra, com procedimento, com política, né? Política de acervo, política, o que é linha de acervo. Então, é importante isso. Aí eu deixei alguns contatos, meu e-mail, o site também, e aqui Facebook e Instagram são dessa mesma maneira, pessoais, né? E aqui eu tenho do grupo de pesquisa. Eu queria falar um pouco disso, que a gente vai ter um evento, o 5º colóquio Revisar, que o 5º colóquio organizado por esse grupo de pesquisa, é um grupo de pesquisa que vem crescendo, o André faz parte, o Lucas, que está aqui, também faz, e várias outras pessoas, o Marcelo Siqueira, o Flávio, lá da Unirio, a Fernanda, a Brenda, a Maria Beatriz, da Universidade de Coimbra, a Roberta, da FURG, não sei se eu vou lembrar de todo mundo, mas, enfim, tem várias pessoas, e ele já atua desde 2014, mas esse crescimento maior, assim, essas pessoas, inclusive de outras instituições, é mais recente, tipo, a partir de 2019 para cá. E esse evento que a gente faz, o Colóquio Revisar, que a gente já fez 4 edições. O primeiro foi em 2017, 18, 19 e 20. E aí a gente tem, esse ano, a gente está programando o 5º,
que vai ser em novembro, já tem data, 23, 24 e 25 de novembro, então eu queria convidar todo mundo. Queria falar para vocês também, se quiserem conhecer, né, a gente tem uma página no Facebook, no site a gente tem várias informações sobre o grupo, inclusive os eventos anteriores também, e o YouTube do grupo de pesquisa, que vai ser onde vai ser transmitido o evento desse ano. Então, assim, o primeiro e o segundo evento foram feitos lá na Unirio presencial, no auditório da Unirio. O terceiro foi no auditório da Unirio, mas foi transmitido pela internet, a gente transmitiu na página do Facebook, então ele está todo online, ele foi gravado, está online, no YouTube do grupo de pesquisa tem a terceira edição. E a quarta edição, que foi a do ano passado, já foi só online, não teve presencial. E foi em conjunto com o evento César, que nem essa oficina. Então, a gente fez a transmissão pelo YouTube do César, mas também está no YouTube do nosso grupo de pesquisa. Então, se vocês quiserem ver os eventos anteriores, se vocês quiserem, para participar do evento desse ano, a gente vai divulgar como que faz a inscrição, vai ter certificado, tudo isso. A gente está planejando um evento já para esses 3 dias, 23, 24 e 25 de novembro. Então, é legal, se vocês tiverem interesse pelo tema, assim, o grupo todo está desenvolvendo várias pesquisas sobre o assunto. Então, assim, se vocês quiserem fazer parte, se interessar, procurar saber, pedir material ou fazer parte de alguma das pesquisas, enfim, vocês são bem-vindos, podem ver, procurar saber, falar com a gente, e a gente vai divulgar em breve o evento desse ano, mas eu já queria convidar todo mundo. O que mais que eu ia falar? Bom, eu também estou à disposição. A Rita perguntou sobre a coisa de TCC, né? Então, assim, tem vários assuntos que têm mais material e tem assuntos que têm menos material. A gente pode fazer TCC dessas duas maneiras. Ou por um assunto que a gente quer... deixa eu voltar então, peraí. A gente pode escolher tema de TCC ou pelo assunto que a gente quer aprender ou pelo assunto que a gente que a gente vai ter mais facilidade de pesquisar, né? Então, se a gente quer um assunto que tenha mais facilidade de pesquisar, que tenha mais material, a gente pode seguir por um caminho, ou se a gente quer alguma coisa que a gente não conheça tanto e quer aprender, a gente pode ir mais por outro caminho. Então, a gente tem várias possibilidades dentro desse tema da fotografia. Vocês viram que cada um desses assuntos uma possibilidade, tem potencial para ser desenvolvido. Eu falei muito brevemente sobre cada um desses assuntos e a gente pode desenvolver mais qualquer um deles. Então, eu acho que é um pouco isso. Eu estou à disposição, porque o tempo aqui é curto, né, para tudo o que a gente poderia falar, mas eu estou à disposição para outros contatos, outros momentos. Vai ter na semana que vem, quarta-feira, um evento na UNB, também, que eu vou participar, a SEMARC, Semana de Arquivologia. Então, também sobre esse assunto, eu e um professor da UFAM, Luiz Santana, que vai falar sobre documentos audiovisuais, e eu sobre fotografia, na quarta-feira que vem. Então, assim, tem algumas... SEMARC, isso mesmo. Então, a gente, enfim, está aí também à disposição para várias outras coisas, na Unirio, no Arquivo Central da Unirio também, que eu estou trabalhando lá agora. Então, a gente... Estou à disposição aí para quem quiser aprofundar algum assunto depois.
Obrigada, mais uma vez, obrigada. Nós que pela agradecemos. presença, Muito obrigada, Ana. todo mundo, pelo convite. Hoje a gente teve um feedback do professor Van Carder, que ele não pode estar nas oficinas da noite, porque ele dá aula nesse horário, mas ele está nas oficinas quando acontecem de manhã ou de tarde, e ele estava falando que ele já está percebendo nos alunos que participam das oficinas do Sempre às Sextas, um posicionamento diferente em sala de aula. E ele até provoca, ele sabe quem participa, e aí ele fala, e aí, fulano, o que você pensa sobre esse tema? E aí a pessoa deslancha, né, porque participou de uma oficina do Sempre às Sextas, e aí tem vocabulário, tem conteúdo, então já é um resultado do projeto. Eu fiquei bem feliz também, né. Parabéns. E lembrando, né, parabéns a você também, lembrando que a próxima etapa é o livro, né, que cada oficina vai ser um capítulo de um livro, né, que vai ser no formato e-book e também no formato impresso, que é o projeto também do Sempre às Sextas. Então, a gente encerra as oficinas no dia 26/11, e depois a gente vai dedicar ao livro, né, e a retomada será só em março, né, com outras oficinas e, de repente, outro formato. A gente ainda não sabe, né, o que vai acontecer, até por conta da pandemia, né, do fim da pandemia. Se volta, se não volta, né. Mas eu queria também divulgar, estou jogando aí no chat, outro projeto da Associação dos Arquivistas da Paraíba, que é o projeto de oficinas melhores práticas, e vai ser a próxima, né, sobre arquivometria, com o professor Luiz Fernando Duarte de Almeida, nos dias 4, 5, 6 e 7 de outubro, de 18 às 20. Lembrando também que a gente tem, em outubro, né, a Semana Nacional do Arquivista, e a gente vai estar com uma live sobre a lei de arquivos, em questão desse projeto de lei que está sendo proposto pelas deputadas Érica Cocai e Benedita da Silva. E também a gente vai ter uma live sobre os projetos de pesquisa da UEPB e da UFPB, e outra sobre os projetos de extensão. Então, também, durante a Semana Nacional do Arquivista, a gente vai ter esses momentos, né? E continuando com as oficinas do Sempre às Sextas. Mais uma vez, obrigada, Ana Carla, por toda a sua disponibilidade. Obrigada, André, também, aí pelos links, pelas contribuições. Sempre um prazer, eu que agradeço a oportunidade aí, mais uma sexta-feira, estar junto aí. Estar junto separado, mas logo estaremos todos juntos. E dizer que a gente da APB completou 1 ano de gestão, né, exatamente ontem, dia 23 de setembro, nosso primeiro ano, e passa rápido, né, a gente tem só mais 1 ano para fazer, mas que foi assim, Sempre às Sextas aparece no nosso relatório, né, com bastante oficinas, e a gente ficou bem feliz de mostrar na Assembleia que a gente realizou no dia 22, esse resultado, né, em termos de número, de pessoas que já passaram por aqui, compartilhando seus conhecimentos, e um projeto que começou bem despretensiosamente, né, que a intenção era só trazer o mundo do trabalho para dentro da sala de aula, no momento em que muitos estudantes não estão conseguindo fazer estágio. Então, a ideia foi essa, mas extrapolou os limites da universidade, os limites geográficos, e ganhou, né, todo esse espaço, e tudo graças à contribuição desses profissionais que, como a Ana Carla, né, se disponibilizaram o horário para falar gratuitamente, né, voluntariamente. Então, mais uma vez, agradecer. Foi ótimo, obrigada. Adorei. Ana, muito obrigada. Esses dois encontros foram maravilhosos, né? E como a Rita colocou aí, que os professores daí já estão percebendo a diferença, a postura dos alunos por estar participando das oficinas, isso reflete também em mim, que estou aqui em Salvador, né? E estou pegando a disciplina de imagem, né? E aí já cheguei na terça-feira já com algum conteúdo, justamente na sua oficina, na oficina do André também, que eu convidei bastante colegas para participar. E assim, eu tenho amado esse projeto de Sempre às Sextas, só lamento não poder participar dos outros cursos, porque coincide com o meu horário de aula, né? E aí eu não estou podendo participar,
Mas parabéns à Rita, à ABB, que tem feito assim lives e oficinas e cursos maravilhosos. Isso reforça a necessidade da associação, né? A gente vem sempre colocando isso, sempre que pode, porque juntos somos mais fortes, né? E se não fosse a APB, isso não estaria acontecendo, né, Rita? Por mais que a gente tenha vontade de fazer uma coisa, uma andorinha só, principalmente na área da evolução, então, precisa sim. E parabenizar a Ana mais uma vez por se dispor a compartilhar esse conhecimento. Vou te seguir, Ana. Eu estou ainda pensando no meu projeto TCC, né? Ainda não. E estou tentando ver se eu vou seguir por essa linha da fotografia. E aí, você já me deu Que assim, bom. uma gama. Tá bom, gente. Muito obrigada. Bom final de semana. Que bom. Obrigada, Legal. Ana. Obrigada a todos a participação. Só queria deixar registrado que na próxima semana temos mais oficina, não é isso, Rita? Temos Sim, a teremos. oficina de base de dados em arquivística, e também a ontologia em arquivo durante a noite, né? A base de dados durante a manhã e a ontologia em arquivos durante a noite. Então, sintam-se convidados, sigam as redes sociais também do projeto CESA, né? Do programa CESA, porque lá a gente tem todas as divulgações, inclusive do link de inscrição, para que vocês também possam participar novamente. Tá? A base de dados em arquivística com a professora Kátia Isabelle, e ela vai lançar a base no dia 27, nesse evento da Semana de Arquivologia da UNB, que a Ana Carla comentou, né? Então, dia 27 é o lançamento, e no dia... na próxima sexta, ela vai estar aqui. Sexta-feira? Dia 1º, né? Dia 1º de outubro. E também a gente aproveita para divulgar que no dia 29 a gente vai ter a live sobre as revistas, a série do programa Arquivo ao Vivo, Arquivologia em Revista, onde vão estar as revistas do movimento associativo. Então, Marisa Botino vai falar da revista Arquivo e Administração, o Vanderlei vai falar da revista Cenário Arquivístico, o Wagner vai falar da revista Informação Arquivística, e a Ana Célia Navarro vai falar sobre a revista nova da ArcSP. A revista Oficina. Pronto, então, finalizamos por hoje, né? Uma boa noite a todos vocês. Rita, mais algum aviso?